Olá, sou Liana Márcia Gonçalves Mafra, professora do Instituto Federal do Maranhão e doutoranda na pós-graduação de Letras na Universidade Federal do Pará. Aqui vou apresentar a comunicação oral, cujo título é Rastros do Exílio Latino-Americano em Tununa Mercado e Maria Pila. Esta apresentação é um recorte da discussão que visa refletir sobre a relação entre a literatura e a memória do exílio a partir da análise de Em Estado de Memória, de Tununa Mercado, e Volto semana que vem, de Maria Pila, narrativas literárias que surgem do contexto ditatorial na América Latina, uma brasileira e uma argentina, como forma de resistência e de não ocultamento da memória coletiva. Nas obras das autoras selecionadas para esta apresentação, da Maria Pila e da Tununa Mercado, temos uma memória ligada à vida social, demonstrando um compromisso muito característico da literatura latino-americana, potencializado em contexto de eventos limites, como o vivido nas décadas de 60, 70 e 80, em que alguns países do Cone Sul, como o Brasil e a Argentina, passaram pela experiência de viver sob o jugo das ditaduras civis militares. Nestes regimes, como sabemos, o Estado utiliza métodos totalmente legais para reprimir indivíduos ou grupos que não se enquadrem em suas regras. E uma das consequências desta não submissão era o exílio. Os exilados, desse modo, eram sujeitos que possuíam ideias contrárias, não se alinhavam às práticas de exceção da ditadura militar. Por conta disso, tiveram que escapar da repressão e da perseguição, ou foram obrigados a sair, expulsos, como aconteceu com Maria Pila. O exílio é uma política de controle que se baseia na restrição dos direitos dos cidadãos e na exclusão. Aqui, neste trabalho, o exílio é visto como uma modalidade da repressão ditatorial, associada à violação de direitos humanos, que torna o exilado destituído de cidadania e de sua nacionalidade. As duas autoras foram exiladas por conta de suas posições políticas, dentro daquele espaço social autoritário e ditatorial. Tununa Mercado nasceu em Córdoba e, desde então, tem realizado um longo itinerário de exílios, México, França e Buenos Aires. Estes países são os seus cenários alternativos, onde ela recupera recorrentemente sua memória entrelaçada de outros. Seu primeiro exílio na França durou de 1966 a 1970 e o segundo no México de 74 a 86, sendo 16 anos fora do país. Segundo a autora, ela foi para o primeiro exílio antes de cumprir 26 anos e voltou pouco antes de cumprir 31. Maria Pila é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Fez parte do Partido Comunista Brasileiro e logo depois da dissidência do Rio Grande do Sul. Em seguida, participou da fundação do Partido Operário Comunista. As atividades militantes clandestinas obrigaram-na a sair de Porto Alegre e depois de São Paulo. Foi para a França, militou na Quarta Internacional. Da França, foi para a Argentina e participou do Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Em 1975, foi presa em Buenos Aires e torturada pela Polícia Federal Argentina. Esteve por mais de 2 anos detida nas prisões de Olmos, na província, e de Vila Devoto, na cidade de Buenos Aires. Como estrangeira, ao ser libertada da prisão, no início de 1978, foi expulsa da Argentina para a França, por ter recebido exílio do governo francês. Residiu e trabalhou em Paris por mais de 15 anos. Depois de 22 anos de exílio, voltou para o Brasil em junho de 1992. Tununa Mercado e Maria Pila têm a ditadura argentina como espaço político em comum, onde se tornaram inimigas do Estado e estiveram sujeitas a práticas repressivas, incluindo práticas de eliminação. As duas autoras narram em primeira pessoa como um diário pessoal, histórias que fazem parte da grande história da América Latina. O livro Volto semana que vem, da Maria Pila, é composto de pequenos relatos reais e ficcionais, organizados por datas não cronológicas, mas de acordo com a memória,
que reconstrói a vida de militância de Maria Pila no Brasil e em outros países, como a Argentina. Esta obra é uma demonstração de que o passado ditatorial da América Latina ainda continua ressoando no presente. Ainda é necessário relembrar, rememorar, pois foi publicada em 2015, no contexto do cinquentenário do golpe de 1964, momento em que houve um novo boom de narrativas memorialísticas sobre a ditadura. Em Estado de Memória, de Tudo no Mercado, também é narrado em primeira pessoa, em 16 relatos em tom autobiográfico, no qual a autora narra encontros e angústias da vivência no exílio. Dentre os vários dispositivos de controle e eliminação utilizados pelas ditaduras no Cone Sul, além da tortura, desaparecimento, prisão, assassinato, um deles será abordado mais profundamente a partir da vivência das autoras, que é o desterro, o exílio. Pablo Yankelevich afirma que a prática do exílio é uma constante na política da América Latina, mas o exílio no contexto das ditaduras é distinto do ocorrido em outras experiências ditatoriais latino-americanas. Segundo ele, para compreender este novo exílio, é necessário não perder de vista que se tratou de um dos efeitos de uma política de extermínio inscrita na doutrina de segurança nacional. A saída do país foi uma forma de preservar a liberdade ou salvar a vida. Outro aspecto levantado pelo autor é o caráter massivo, que deve ser compreendido como um processo coletivo, a partir de ações individuais. Em Estado de Memória, de Tudo no Mercado, e Volto Semana que Vem, de Maria Pila, apresentam-se como tentativa de elaboração de uma tensão latente na América Latina, que ainda ressoa no presente, especificamente sobre a Argentina, de onde Tudo no Mercado saiu para o exílio no México, e onde Maria Pila ficou encarcerada. Então, a literatura representa um meio de não silenciamento e assume um papel de resistência diante das omissões. Nas duas obras, a memória é o ponto de partida, é onde as narradoras elaboram seus passados, e o passado da América Latina, liando suas histórias pessoais a dos países e pessoas que encontraram. Assim, a memória do exílio é um segmento da memória coletiva, considerando que houve uma variedade de experiências e múltiplos exílios. Assim, Tudo no Mercado e Maria Pila, com suas memórias fragmentárias, participam da constituição da história da América Latina, compondo o mosaico do grupo. Haja vista que suas narrativas não se referem unicamente a uma vivência individual, mas a experiências comuns de toda uma geração que sofreu com as consequências de sua posição política, experiências que representam um coletivo de pertencimento. Ou seja, suas memórias estão entrelaçadas à sociedade, pois reconstrói o tempo passado. Um passado reconstruído a partir de diversas memórias do exílio, tendo em conta que as diferenças de idade, de gênero, ocupações, experiências políticas e de cultura nas nações de origem e de acolhida convertem essas memórias em um enorme mosaico integrado por centenas de fragmentos individuais, segundo Pablo Yankelevich. Maria Pila, nas narrativas de Volto Semana que Vem, volta-se para elaborações sobre os atos ditatoriais, como a tortura, o encarceramento, o exílio, de forma essencialmente fragmentária, catando os cacos deixados pelo tempo histórico. Segundo a autora, o livro tem a forma de pequenos textos com datas que vão e vêm. Aí eu abro uma citação. Acho que é própria da memória que não se tem a lembrança cronológica. O livro corresponde a como a memória acontece na cabeça da gente anos depois dos episódios passados. Fecha a citação. O título da narrativa, Volto Semana que Vem, inclusive, é uma fala da escritora com o pai, como forma de despedida. Promete que logo retornará, mas só foi voltar 22 anos depois, pois foi presa, como já mencionado, torturada e expulsa por Argentina ao exílio na França. Ela militou contra duas ditaduras, a do Brasil e a da Argentina. No exílio, na Argentina, antes da expulsão, Maria Pila foi presa e ficou encarcerada por mais de 2 anos, ou seja, sua condição era de exilada e encarcerada ao mesmo tempo. O exílio é um lugar onde o tempo encontra-se congelado.
A vida está em suspenso, e a cidade onde o exilado instala-se é sentida como não lugar, lugar de contradição de sensações, apresentando-se ao mesmo tempo como território de repulsa e admiração, desencanto e solidão. Como afirma Said, o exílio é uma fratura incurável entre o ser humano e um lugar natal, entre o eu e o seu verdadeiro lar. Sua tristeza essencial jamais pode ser superada. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás e para sempre. A perda de algo é muito presente nos relatos de Tudo no Mercado, pois ela não se sente pertencente a nada e nada lhe pertence, nem a roupa que veste, nem a casa onde mora, nem a língua que passa a ouvir e a falar. Este sentimento, segundo a autora, dava a sensação de que vivia em um estado provisório, uma vida provisória, conforme o trecho de uma citação destacado, sem arraigo aos lugares, sem fixação nos objetos, despossuída dessa lógica de apropriação comum aos humanos, por razões que eu não conseguia entender. Por mais que me esforçasse para ficar nos lugares em que iria morar, eu sempre estava indo embora. Segundo a autora, ela possuía um prazo interno de partida, que não permitia que se instalasse no novo lugar. Contudo, este prazo era constantemente prorrogado. Algo misterioso lhe impedia de sentir que realmente estava ali, né, nesse novo lugar e nesse novo país. O comportamento de vida provisória, próprio do exílio, fazia com que muitos exilados no México, conterrâneos de Tudo no Mercado, resistissem com ingenuidade à adequação ou imersão no novo lugar. Inclusive persistiam em manter características argentinas, inclusive nos seus gestos, inclusive em gesticulações. O apego condicionava a vida dos exilados. Por outro lado, havia quem tentasse se integrar ao meio, aos hábitos alimentares, à nova cultura, à variante do espanhol no México. Sobre a língua, Mercado relata que, às vezes, alguns conterrâneos se sentiam, tentavam eliminar a variante, né, o acento próprio do espanhol argentino. Inclusive, alguns assumiam aspectos da nova variante, no caso da variante mexicana, demonstrando uma fome de pertencimento. Maria Pila também afirma que lhe causou muito sofrimento não poder falar português no exílio. Em volta semana que vem, em um dos relatos, Maria Pila conta o momento em que, para comemorar 1 ano de prisão em Olmos, eles prepararam uma rabanada. E aí ela conta o seguinte: o fato é que aquela graxa derretida nos trazia lembranças de cozinha deixada para trás, de mães de avental segurando colheres de madeira. O cheiro da fritura, do leite com açúcar iluminava o rosto de cada uma. Arrastamos o banco de madeira para que todas sentassem à mesa. O início da refeição teve a solenidade dos eventos raros. Cada bocado era acompanhado por olhos brilhantes que iam de uma ponta à outra da mesa, percorrendo a cela, buscando as memórias da vida de antes. Eu quase havia perdido essas lembranças. Quase podia dizer que nunca haviam existido. Naquela noite, os guardas ficaram colados à grade, assistindo a nossos festejos. Às 9 da noite, apagaram as luzes, como sempre faziam. Abraçadas aos lençóis de tecido grosseiro, esperando o sono chegar, já sonhávamos com a vida lá fora. O exilado, assim como Maria Pila, tenta encontrar formas de manter uma relação de pertencimento com a sua vida anterior, com a sua terra natal. Como expõe a autora em outro momento, ela nunca imaginou que por um tempo tão longo ficaria longe de casa. E nunca aceitou, mesmo de forma definitiva, essa condição. E a alimentação é um dos meios de manter esse vínculo e de provocar memórias. E essa relação com a alimentação também encontramos em alguns relatos do livro Em Estado de Memória da Tudo no Mercado. E as obras das autoras destacadas aqui, Tudo no Mercado e Maria Pila, narram a violência, a experiência no exílio, implica situar a narrativa em uma posição de fronteira, por meio de uma escrita híbrida,
onde coexistem distintos e diversos tipos de texto em uma mesma obra, pois estabelece um liame com a experiência vivida, com a história e com a criação. O exílio, como já mencionamos, constitui uma parte da história da repressão e é também o espaço de transformação de escritura, pois os atingidos pelos mecanismos de exceção das ditaduras passaram por mudanças involuntárias no decorrer de suas vidas, como consequências das experiências traumáticas. Em muitos casos, esta mesma escrita da dor e do terror funciona como atividade terapêutica, reparadora, de denúncia das opressões vividas, a partir de alguns episódios evocados do passado. Vive-se no exílio, vive-se é um parênteses, e o tempo do exílio possui, conforme uma citação de Mercado, possui um trajeto de um grande traço, se estende conforme o ritmo amplo e aberto. Suas curvas são como ondas oceânicas e distantes da praia, que não têm rompantes, e se parece mais à ideia de horizonte.